Eu sou o Marcelo Borer e essa é a live 20 minutos para mudar o mundo. Um canal aqui do Utopia App que a gente usa para compartilhar ações do movimento regenerativo. Pessoas que estão fazendo um trabalho muito bonito para ajudar a transição para um mundo melhor. E hoje, né, a gente, como vários outros dias, a gente tem convidados especiais que vêm aqui compartilhar essas ideias. Hoje eu vou falar com a Renata Carvalho, do Poder do Feminino, que deve estar chegando daqui a pouquinho. Enquanto isso, eu conto para vocês que aqui nas séries do nosso IGTV ficam salvas as lives anteriores com conversas muito interessantes, por exemplo, com a Angélica do Transition Brasil, né, quem conhece o movimento Transition Towns, que começou lá em Totnes, na Totnes, será que falei certo? na Inglaterra, né, que vai empoderando as comunidades para gerenciar e ser mais autônomos em vários sentidos. Foi muito legal essa live com a Angélica. A anterior foi com o Eurico Viana, do Impacto Positivo, um podcast muito legal que tem no YouTube, onde ele entrevista várias pessoas que também estão fazendo trabalhos muito legais na área de regeneração, especialmente na área rural. Enfim, só estava lembrando vocês que quem perdeu vale a pena ir lá dar uma conferida. E também vale a pena avisar os amigos que essa live vai ao ar aqui pelo utopia.app toda segunda-feira ao meio-dia do Brasil. Olha aqui, ó, a Renata está chegando. Olá, Florian, seja bem-vindo. Olá, Olá, Marcelo. oi Renata, bem-vinda. Tudo bem? Tudo jóia, que bom te ter aqui com a gente, Que bom. completando agora, equilibrando aí o polo yin e yang, né? Porque há duas lives atrás a gente falou com o Nils, né, sobre o poder do masculino e agora então vem a vez do feminino. Fico muito feliz que esteja aqui para compartilhar. Eu ia dizer uma pena que a gente só tem 20 minutos, mas a proposta é exatamente essa, para a gente ser, né, bem Sim, objetivo e as pessoas terem tempo de assistir também, né? Mas como a gente já conversou antes, teria tantas coisas legais para te compartilhar, né? Como o festival, como o jogo, como o barco, aquele que tu desenvolveu, totalmente de pet na Amazônia para os pescadores e que teve um impacto sim, incrível, né? De repente até dá para dar uma pescadinha nessas coisas, mas eu sei que hoje a gente veio falar do poder do feminino, desse baralho que tu desenvolveste e, enfim, de todo o trabalho que é feito, enfim, para empoderar ainda mais as mulheres. sim, Então, eu obrigada. queria que tu te apresentasse e falasse um pouco o que que é esse trabalho do poder do feminino. Obrigada, Marcelo, por convidar. Eu acho que é super importante falar das nossas utopias, né? E eu estou Uhum, muito feliz de estar aqui hoje. Eu sou Renata, eu trabalho há 20 anos com regeneração de comunidades através de ressignificação de traumas coletivos. Então, nem quando isso começou com a palavra regeneração ainda, mas de um momento que era um trabalho com as comunidades, né? A partir de algum desastre, alguma situação de trauma. Então, foi uma jornada longa e de vários impactos. E eu venho de um conhecimento da psicologia clínica e ambiental, que é a minha área do coração, assim. Eu me considero muito psicóloga ambiental. E dentro disso, eu sempre fiquei pensando assim, o que fazer de fato para essa regeneração do mundo, né? E eu vejo muito o equilíbrio das energias que a gente tem nesse propósito todo, né? uhum. Então eu posso dizer que a minha utopia é trazer o equilíbrio, primeiro o reconhecimento para o equilíbrio, a integração do masculino e do feminino em todos os seres, sabe? Uhum. É uma missão nada fácil. Mas é a nossa natureza, né? Que nem o Eurico Viana falou, a gente não está Sim, desconectado, a gente tem a ilusão de estar desconectado, ou a gente está distraído e não está se dando conta dessa natureza sim. conectada e equilibrada e una, né? Sim, e nisso a gente faz uma confusão, né? Assim, de associar o feminino a uma mulher, de um masculino ao homem, sendo que a gente tem as duas energias, esse yin yang que você começou dizendo, Shiva e Uhum. Shakti, todas as divindades femininas e masculinas estão dentro de cada um de nós, inclusive na natureza, né?
Então, esse sim. trabalho do poder feminino, ele veio muito no momento que eu estava olhando para minha vulnerabilidade e a partir disso eu pude reconhecer as feridas do meu feminino, as incertezas do meu masculino, né? Para fazer esse trabalho comigo mesma, a partir de rompimento, de relacionamento, a partir do meu lugar no mundo, a partir de um diagnóstico de uma doença super invasiva que foi o câncer para mim. Então, dentro dessa recuperação, né, da minha própria cura, eu fui ressignificando muitas coisas. E aí veio o poder do feminino, para depois de Uhum. um ano chegar à libertação do masculino. Que bonito. Eu acho que eu comentei isso com o Nils, aqui na Utopia, né? Para quem não conhece, está chegando aí na live, né? A nossa força de expressão vai ser através de um aplicativo que vem exatamente para abrir espaço para todas essas vertentes, essas expressões do movimento regenerativo, para que a gente faça uma convergência e ao mesmo tempo uma expressão desse movimento para que muitas mais pessoas tenham acesso a todos esses processos de transformação. E uma Sim, coisa que eu salientei com ele, que fica muito claro no que tu falou, é que esse processo de regeneração, ele começa dentro da gente. Muitos sim, dos problemas e das crises que a gente vê fora no mundo, eles são simplesmente um reflexo desses problemas que estão profundamente enraizados na gente, né? E quando as coisas se tornam mais críticas, às vezes eles ficam mais evidentes, né? Agora, a gente vê uma sociedade ainda mais polarizada, né? Sobre todos os aspectos políticos, mas inclusive na questão de gênero, é muito louco imaginar que a gente está em 2021, né, e ainda exista uma visão que vê a mulher como inferior, né, né, e aí recebe um salário inferior, tem menos chances, e por aí vai, uma série de questões culturais que vão sendo passadas gerações adiante, e aí se vai continuar se repetindo o mesmo erro. Né? Então, como é que a gente vai regenerar o mundo e mudar o mundo se a gente não começa, né, regenerando e cuidando da gente mesmo? sim. Super apoio essa sua ideia e você sabe que a gente é parceiro, né? Eu acho que Uhum, essas ferramentas, elas vêm para isso, sim. O poder do feminino também é uma ferramenta para te ajudar a acessar o seu feminino, né? Para fazer se conectar com isso, para equilibrar internamente, para trazer autoconhecimento. Então, uhum. ser mulher nesse contexto, ou ser mesmo um homem, com aspectos feministas e com olhar para esse feminino, é muito desafiador. Né? Todo mundo acaba Sim. sofrendo muito por influência desse patriarcado, que é muito contra a regeneração, né? Se a gente for pensar. Sim, é de dominação, de poder, de controle, né? Que é um lado da energia do masculino que é o extremo, né? Sim, E aí desbalanceia completamente o sistema. sim. Como, como no trabalho do Nils, vocês criaram um baralho para ajudar a guiar essas práticas. Eu estava olhando aqui, eu vi uma carta, eu abri no teu Instagram, a carta da coragem, né? Uhum. Que diz aqui que é uma homenagem à Dola. Lindíssimo. Quem fez as Para as ilustrações doulas. do baralho? Henrique, quem fez as ilustrações? Eu perdi um pouco a conexão, Marcelo, mas entendi Oi. que você estava falando da carta da coragem, que é uma homenagem para as doulas, né? Que é Uhum, muito para discutir assim os poderes que a gente tem. E a gente às vezes entrega o poder para o médico, né, de parir. Então imagina o quão desconectado a gente está da nossa sim. essência. E a Uhum, ferramenta é essa, esse baralho lindo que foi criado com as ilustrações da G Arcanjo, o design da Luciana Schwery. E ele tem um livrinho explicativo, né? E uhum. 79 cartas. Eu vou escolher aqui uma carta para ver o que, que sai da nossa conversa. Escolhi essa. Olha, saiu a percepção. É uma carta que tem uma simbologia de autocuidado e ele tem sempre um texto e uma Uhum, pergunta, né? Aqui diz qual é a percepção que você tem do seu lugar no mundo. uhum, Então vai muito de encontro, né? O que eu estava te falando, porque a psicologia ambiental ela se baseia na percepção ambiental. E nessa percepção que eu encontro toda a necessidade do equilíbrio do yin e yang, de todas as nossas energias masculina e feminina, e que eu olho que é através desse cuidado muito delicado, de um início de percepção nossa, que a gente vai conseguir fazer regeneração do planeta, né? Um uhum, dia a gente vai vibrar para isso lá. Enquanto isso, a gente uhum. vai se colocando, porque
A gente pensa que às vezes regeneração e a gente tá ali num lugar que é um lugar de cima do muro, não, é um lugar de muita luta, sabe? O Sim. feminismo, o sagrado feminino, todas as questões que influenciam a tomada de decisão para uma sociedade mais justa e igualitária, precisa de muita luta, né? Então a gente traz uma percepção de que a gente precisa se posicionar, e o meu posicionamento para a contribuição disso foi fazendo essa ferramenta para acessar mesmo todos os 79 poderes e muitos outros que as mulheres Uhum. têm e que os homens, na busca do seu feminino equilibrado, também. Então foi para isso. Eu acho incrível essa ferramenta. Eu comentei com o Nils que é muito bacana ter esse contato com algo analógico e que tem, né, esse cuidado, né? Então, como eu estava comentando ali, a ilustração tão bonita. A gente hoje em dia está, né, com isolamento, está tão distraído pelas mídias digitais e ter isso, né, e poder consultar e ter esse contato é, cria um elo de conexão muito maior. E ainda mais se tem uma pessoa, né, para acompanhar e para instruir ou para guiar ou facilitar esse processo. Né? Como é que funciona o teu trabalho? As pessoas que compram o baralho, elas participam de um círculo, que nem o Nils tem, o círculo do masculino. Sim, sim, eu faço círculos na lua cheia com as mulheres, então qualquer mulher é bem-vinda a participar, né? Eu faço os atendimentos de psicologia clínica e muitas das questões voltadas para o feminino, de maneira de atendimento, mas a gente tem o site e o nosso próprio Instagram que vende os baralhos e que as pessoas podem usar também para fazer atendimentos e para fazer os seus próprios círculos, porque ele é autoexplicativo. Então, aqui eu mostro todas as maneiras e as mulheres que trabalham com as cartas, elas podem trabalhar com outras mulheres, sabe? E ele tem uma representação Uhum, muito grande, então tem mulheres de todas as maneiras, né? Tem todas as culturas que eu busquei introduzir. Essa aqui é a carta da ancestralidade, que é a carta mãe, e todos os tipos de mulheres, muçulmanas, indianas, indígenas, negras, brancas. Eu acho que é super importante essa aqui é a carta que você disse, da coragem. E é super importante essa representação, né? Eu acho que é muito didático, sabe? E muito transformador, né? Para quem quer. Então a gente faz o contato pelo Instagram de uma maneira muito simples e pelo site. eu acabei de pinzar aqui o teu endereço no Instagram para as Obrigada. pessoas conferirem Uhum. lá depois. E a questão que eu me pergunto, e como o Nils falou, né, esse trabalho que vocês fazem não é voltado só para homens e para mulheres, né? Não é relacionado ao gênero, mas sim a balancear essas energias que todos nós temos, né? Sim, E aí, como eu comentei com ele, o momento que a gente está vivendo planetário, ele pede para pelo menos ser equilibrado, mas eu diria que a gente teria que estar pesando mais para essa energia feminina, materna, porque afinal, sim, como é que a gente se refere à Terra? Tipo, é a mãe Terra, é a mãe natureza, né? A que cuida aqui da vida. E isso tem um poder, uma beleza assim incomensurável, né? Então, a pessoa se conectar com essa energia do feminino é se conectar com a essência da natureza e da vida, né? E exato. aí eu fui pensando, né, como lidar com esse paradoxo que a mulher, por representar esse poder feminino, é um ser tão poderoso e luminoso. Agora, no final de janeiro, nasceu meu filho e eu estava ali junto, né, com a minha companheira Fran, decidiu pelo parto ser o mais natural possível. Que lindo. Gente, eu não conseguia acreditar no poder e na força e na coragem dela passar. Eu desisti na metade, dizendo, não, me dá anestesia, me dá tudo, né? E ela, tipo, nossa, então é um poder tremendo, é uma sacralidade tremenda de É, trazer a nova vida para o planeta, né? Não só as mulheres humanas, mas todas as fêmeas do planeta, elas que trazem, elas são o portal da vida no planeta, né? E ao mesmo tempo a gente vê isso não ser valorizado, devia estar, tipo, a mulher devia estar lá em cima, né? No altar, sim, como e era essa nas energia ser. comunidades tradicionais, né? Como era no começo da humanidade, em que as mulheres eram tidas como deusas e elas tinham a capacidade de reproduzir, de produzir a comida do filho. Então elas eram livres ali. É um histórico grande para a gente conversar. Mas é desafiador e muito em função desse desequilíbrio do patriarcado, né? O patriarcado fala que a mulher não pode parir sozinha, que Uhum, ela precisa de um homem, de um médico, ou que ela precisa de um equipamento hospitalar para isso. Tira da uhum, gente a nossa própria força, né?
Tá ali aham, entrando a Cássia, que é uma doula do Rio Grande do Norte, que sempre faz contato comigo. E a gente sempre vai tendo esses desafios porque a gente sempre teve desde que nasceu. Então, pra uhum, gente é um caminho natural lidar com esses desafios, sabe? E uhum. superar o tempo todo, né? É, Acho que é é, isso. às vezes quando a gente vê, como a gente estava comentando antes, que a gente está vivendo um momento muito mais de polaridades, né? E esses extremos, eles criam mais conflito, né? Por serem os pontos opostos. E às vezes dá muita impressão quando a gente vê coisas erradas, né? Erradas, vou dizer, desbalanceadas ou não harmônicas como essa, né? Que pesam para o masculino, para o patriarcado, para esse poder. Dá a impressão tipo, que essa abordagem, essa visão são feitas por inimigos, são pessoas que intencionalmente, né, buscam fazer isso para controlar. Em alguns casos, sim, mas eu percebo que muitas vezes é simplesmente a ignorância, Sim, né? É simplesmente a falta de visão e a falta de sensibilidade. E porque as pessoas estão acostumadas às coisas acontecerem do jeito que são, elas simplesmente vão passando adiante, vão repetindo aquilo, né? Às vezes sem se questionar. E aí, quem tu diz, de repente a mulher passa desde o início a não enxergar o seu corpo como sagrado, como parte da natureza e não se sente empoderado o suficiente para dizer, não, meu corpo evoluiu durante milhões de anos para dar sim. luz, né? Assim que a humanidade vem crescendo, né? A simples observação disso já abre uma perspectiva totalmente diferente, né? Então, por isso que eu vejo tão bonito um trabalho como esse que está fazendo e como tantos outros pessoas que eu já conversei aqui na live, que trazem esse nível de awareness, de conscientização, né? Porque Isso. só o fato de se dar conta de algo já muda. A ideia entra na nossa cabeça, ela nunca mais volta ao tamanho original. Então, uh, talvez seja até melhor não o tamanho, mas o formato, o shape, ela se torna mais rica, mais florida, mais abundante, né? E o que a gente quer fazer através desse projeto Utopia, né? Nesse primeiro estágio é trazer esse tipo de informação, esse tipo de inspiração, simplesmente virar essa chavezinha e isso é o primeiro passo para a transformação, né? Porque aí a pessoa vai procurar um livro, vai procurar um profissional, vai procurar o teu baralho, vai procurar outras coisas assim para vai começar a se abrir novas portas, não Sim, é? e uma vez aberta essa porta, a gente não volta mais o que a gente era, como essa ideia que o Aston falou. Então, eu acredito que isso sirva para empoderar o nosso corpo, para trazer a consciência para o nosso corpo, mas para qualquer área da nossa vida, né? Você não aceita mais os trabalhos que te detonam, você não aceita mais uma condição externa que te adoeça, você não aceita um relacionamento tóxico. Então, essa consciência, ela transpassa, você começa a olhar para sua comida de maneira diferente, para todo o relacionamento, né, que você tem, seja com os outros seres, seja com você mesma, seja com seu parceiro, com Ui, sua acho que parceira, trancou, tudo isso fica trancou a muito Renata. amplo. Então, eu acho que a gente vai Vamos ver, espero que sendo ela volte, a cutucado gente o ainda tempo tem um todo minutinho aqui. para a gente. Aham. Cortou, Marcelo? Voltamos. Oi, Voltamos? deu, Caiu um deu uma... pouco. Mas estava É, tava dizendo dessa amplitude, né? Essa transcendência que quando a sim, gente se permite uhum, colocar, ela vai para todas as áreas da nossa vida, né? sim, para alimentação, Sim, para todas as atitudes que a gente tem, né? Desde as coisas mais simples do nosso dia a dia, né? Escolher o que a gente vai assistir, por exemplo, sim. né? Vamos assistir Que algo vai com escutar, violência, algo... Cada, que vai cada, ler. cada escolha, cada escolha consciente é uma sementinha, né? Para um mundo melhor. É uma sementinha da regeneração. Sim, sim. E a nosso horário já está terminando aqui. Eu queria te deixar aí umas palavras para convidar as pessoas a conhecerem mais esse trabalho, conhecerem o baralho, né? Enfim, compartilhe o que mais tu gostaria de compartilhar. Eu quero finalizar te dando os parabéns por ser um homem que olha para esse feminino com muita delicadeza, né? Que honra o feminino que existe em você, na sua companheira, no mundo, no planeta, Pachamama e tudo isso. E que a gente precisa muito, né, de homens assim, porque a gente não precisa falar da honra ao feminino quando a gente Oi, tem homens equilibrados assim, né? espero Então, essa bonita. que E esteja essa é a conseguindo ouvir a grande, Renata. né? Para mim, ela. Agora vou.
Conta de Sim, novo, Rê, para mim, enfim. trancou. Ah, desculpa, eu tava dizendo, não sei o que que você pegou. A gente tá tão perto, né? Eu tô na Holanda, você tá na Alemanha e a Aham. conexão tá um pouco ruim hoje, mas tava dizendo que essa sua característica de honrar o feminino, né? E de trazer isso para sua vida, para a escolha junto com a sua parceira, para o seu projeto e honrar a Pachamama, isso é uma coisa muito linda, assim. Então, eu queria finalizar agradecendo por você ser um homem Uhum. assim também e que traz o seu feminino tão de forma sagrada e deixar aqui o contato mesmo para as pessoas que tiverem vontade de conversar mais sobre isso ou chegarem e ficar à vontade. Acho que eu vou voltar para outros assuntos depois, mas é isso. Uhum. Que Gratidão. joia, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Eu quero, então, aproveitar para contar para quem chegou aqui na live depois, falando hoje com a Renata Carvalho. Ela tem o canal Poder do Feminino, faz um trabalho aí de reconexão com a ancestralidade, com o autocuidado, com os sentimentos, com os ciclos de conexão com a natureza, com as comunidades, tudo isso para trazer à tona essa sensibilidade, esse contato, essa conexão com o feminino. E isso não é só para as mulheres, é para os homens também, né, como Sim. ela estava falando. E dizer então que essa live, quem chegou depois, fica gravada aqui no na canal do utopia.app, assim como as séries que acontecem sempre às segundas-feiras ao meio-dia do Brasil. Digo do Brasil porque eu estou em Munique, aqui são 4 horas da tarde. E tem conversas